eu colocar a legenda. Ah, já está com a legenda. Boa tarde. Eu sou Tânia Borges Arraes, sou aluna do mestrado, no primeiro semestre. Vou apresentar a matéria de Ecologia de Solos do Cerrado. Faço mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente e tenho como professor o doutor Jadson Belém de Moura. Vou compartilhar a minha tela. Vou apresentar. O texto que eu estudei é biorremediação de solos contaminados com metais pesados e pesticidas, fatores de influência, mecanismo e método de avaliação. Primeiro, eu iniciei diferenciando um solo contaminado por metais pesados e um solo contaminado por pesticidas. O solo contaminado por metais pesados é aquele que contém níveis elevados de elementos químicos metálicos, como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, entre outros. Esses metais pesados podem estar presentes no solo, devido a várias fontes, como atividades industriais, mineração, uso de fertilizantes ou pesticidas, contendo metais descartes inadequado de resíduos, entre outros. A contaminação por metais pesados é preocupante, porque esses elementos são tóxicos para os seres vivos, incluindo plantas, animais e seres humanos. Quando presentes em níveis altos no solo, podem ser absorvidos pelas plantas e entrar na cadeia alimentar, representando riscos à saúde humana e ao ecossistema. O solo contaminado por pesticidas, a contaminação do solo por pesticidas ocorre quando esses produtos químicos são aplicados de forma inadequada ou excessiva nas áreas agrícolas ou em outros ambientes. Esses metais, os pesticidas são usados para controlar as pragas, as doenças e ervas daninhas, mas a sua presença e concentração elevada no solo pode ser prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. A contaminação por pesticida pode afetar a qualidade do solo de várias maneiras, como a redução da biodiversidade, a diminuição da atividade microbiana benéfica, a contaminação de águas subterrâneas e a toxicidade para organismos do solo. Além disso, dependendo do tipo de pesticida, eles podem persistir no solo por longos períodos de tempo. Para remediar os solos contaminados por metais pesados e pesticidas, podem ser utilizadas diferentes abordagens, incluindo biorremediação, remediação microbiana, fitorremediação e biorremediação combinada. A biorremediação é um processo que utiliza organismos vivos, como bactérias, fungos e plantas, para degradar substâncias tóxicas ou poluentes presentes no meio ambiente. Esses organismos têm a capacidade de transformar contaminantes em produtos menos prejudiciais ou até mesmo em substâncias inofensivas. A biorremediação é uma abordagem sustentável e eficaz para limpar solos, águas subterrâneas e corpos d'água contaminados, contribuindo para a recuperação do ambiente afetado. A remediação microbiana, também conhecida por biorremediação microbiana, é uma técnica que utiliza micro-organismos como bactérias, fungos e outros micro-organismos
para degradar ou transformar contaminantes presentes no solo, na água ou no ar. Esses micro-organismos têm a capacidade natural de utilizar os poluentes como fonte de energia ou nutrientes, resultando na sua degradação ou transformação em produtos menos tóxicos. A fitorremediação é uma técnica de remediação que utiliza plantas para remover, degradar ou estabilizar contaminantes presentes no solo, na água ou ar. As plantas utilizadas, chamadas de plantas fitorremediadoras, possuem a capacidade de acumular os contaminantes em suas partes aéreas e ou raízes, contribuindo para a redução da concentração dessas substâncias no ambiente. A fitorremediação pode ser aplicada em uma variedade de contextos, incluindo fitorremediação de solos contaminados. Neste caso, as plantas selecionadas são cultivadas em solos contaminados e suas raízes absorvem os contaminantes presentes. Alguns contaminantes podem ser metabolizados e degradados pelas plantas, enquanto outros acumulados em suas partes aéreas ou raízes. Após o crescimento das plantas, elas podem ser colhidas e removidas do local contaminado, removendo os contaminantes junto com elas. Já a fitorremediação de águas contaminadas, certas plantas aquáticas, como as algas, podem ser utilizadas para a remoção de contaminantes em corpos d'água contaminados. Essas plantas absorvem os contaminantes de água através de suas raízes ou da superfície de suas folhas. A remoção das plantas do ambiente aquático leva à extração dos contaminantes junto com elas. A fitorremediação de resíduos e efluentes as plantas podem ser cultivadas em áreas que recebem resíduos sólidos ou afluentes líquidos contaminados. As plantas ajudam a estabilizar e reduzir a concentração dos contaminantes nos resíduos ou afluentes, diminuindo seu impacto ambiental. Já a biorremediação combinada, ela também conhecida como tratamento combinado, refere-se à utilização de múltiplas estratégias de biorremediação em conjunto para potencializar os resultados e abordar efetivamente a contaminação ambiental. Essa abordagem combina diferentes técnicas como biorremediação natural, bioestimulação, bioaumentação, fitorremediação, entre outras, de acordo com as características específicas do solo. A ideia por trás da biorremediação combinada, é tirar proveito das vantagens e sinergias entre as diferentes técnicas para maximizar a degradação ou remoção dos contaminantes. Principais fatores que afetam a biorremediação. Existem fatores que podem afetar a eficácia e a eficiência da biorremediação. Dentre eles estão os fatores abióticos e os fatores bióticos. Os fatores abióticos são componentes não vivos do ambiente que podem afetar a biorremediação. Eles desempenham um papel crucial no sucesso e na eficácia do processo de biorremediação. Aqui vou citar alguns exemplos de biorremediação: na temperatura, umidade, oxigênio, pH do solo, nutrientes e radiação solar e composição solar. Na temperatura, a temperatura ambiental pode afetar a atividade dos micro-organismos degradadores. A maioria dos micro-organismos possui faixas de temperatura ótimas para o crescimento e atividade metabólica.
Temperaturas muito altas ou muito baixas pode inibir ou reduzir a atividade de micro-organismos, afetando a taxa de degradação dos contaminantes. A umidade, a disponibilidade de água no ambiente é crucial para a sobrevivência e a atividade do micro-organismo. A falta de umidade pode limitar o crescimento e a atividade metabólica dos micro-organismos, enquanto o excesso de umidade pode reduzir a disponibilidade do oxigênio no solo, afetando a taxa de degradação. O oxigênio A disponibilidade de oxigênio no ambiente é importante para os micro-organismos aeróbicos que realizam a degradação biológica dos contaminantes. A ausência de oxigênio ambiente anaeróbico pode limitar a atividade dos micro-organismos aeróbicos e favorecer o crescimento de micro-organismos anaeróbicos, que podem ter diferentes capacidades de degradação. O pH do solo, do ambiente, pode afetar a sobrevivência e a atividade dos micro-organismos. Cada micro-organismo possui uma faixa de pH ótima para o seu crescimento e atividade metabólica. Mudanças significativas no pH podem inibir ou afetar negativamente a atividade dos micro-organismos degradadores. Os nutrientes do solo, né, que é a disponibilidade de nutrientes essenciais, como o nitrogênio, o fósforo e o carbono, é fundamental para o crescimento e atividade dos micro-organismos. A falta desses nutrientes pode limitar a taxa de degradação dos contaminantes. Portanto, a disponibilidade e o equilíbrio adequado de nutrientes são importantes para garantir o desempenho ideal dos micro-organismos degradadores. A radiação solar, especialmente a luz ultravioleta, pode ter efeitos tóxicos ou inibitórios sobre os micro-organismos. Altos níveis de radiação solar pode afetar negativamente a sobrevivência e a atividade dos micro-organismos no ambiente. E, por fim, a composição do solo, incluindo a textura, a capacidade de retenção de água, a presença de argilas, minerais ou matéria orgânica, pode influenciar a disponibilidade de contaminantes para os micro-organismos degradadores. Além disso, certos solos podem apresentar características que favorecem ou inibem atividades microbianas. Já os fatores bióticos referem-se aos componentes vivos do ambiente, que podem influenciar a biorremediação. Eles desempenham um papel importante na dinâmica dos micro-organismos degradadores e no funcionamento dos processos de degradação. Aqui, vou citar alguns fatores bióticos que podem afetar a biorremediação. Dentre eles, a comunidade microbiana, as plantas fitorremediadoras, interações tróficas e atividade enzimática. Os micro-organismos degradadores, a presença, a diversidade e a atividade dos micro-organismos degradadores no local contaminado são fatores chaves para o sucesso da biorremediação. A capacidade dos micro-organismos de degradar os contaminantes específicos presentes no ambiente é essencial para a eficiência do processo de biorremediação. A introdução de micro-organismos exógenos, bioaumentação ou estímulo aos micro-organismos nativos, bioestimulação, pode ser estratégias utilizadas para otimizar a ação dos micro-organismos degradadores. A comunidade microbiana, além dos micro-organismos degradadores específicos, a comunidade microbiana presente no ambiente contaminado desempenha um papel importante na biorremediação. A interação entre diferentes espécies microbianas
podem influenciar a atividade e a eficácia da degradação dos contaminantes. A presença de micro-organismos competidores, predadores ou simbióticos pode afetar a dinâmica da população de micro-organismos degradadores. As plantas fitorremediadoras têm um impacto significativo na eficácia da remediação. A escolha adequada das espécies de plantas com capacidade de acumular, degradar ou estabilizar os contaminantes desempenha um papel fundamental. A presença e a interação entre diferentes espécies de plantas também podem influenciar a eficiência da fitorremediação. As interações tróficas entre os organismos presentes no ambiente contaminado podem afetar a biorremediação. Por exemplo, a presença de predadores que se alimentam dos micro-organismos degradadores podem afetar a população e a atividade desses micro-organismos. Da mesma forma, a presença de micro-organismos simbióticos ou mutualistas podem promover a atividade dos degradadores. E, por fim, a atividade enzimática. As enzimas produzidas pelos micro-organismos degradadores desempenham um papel fundamental na degradação dos contaminantes. A presença e a atividade dessas enzimas podem variar dependendo das condições ambientais e da disponibilidade dos nutrientes. Fatores como a presença de inibidores enzimáticos ou a falta de cofatores podem afetar a eficiência da degradação. Agora, vou falar um pouco sobre a avaliação da eficácia da remediação dos solos. Após a aplicação dos procedimentos de remoção do solo contaminado, são necessários métodos subsequentes de monitoramento e avaliação para avaliar a eficácia da remediação. Esta é uma parte fundamental de todo o projeto de remediação e também a base e orientação para pós-tratamento e reutilização do solo após a remediação. As avaliações do efeito de remediação estão focadas em 3 aspectos: no teor dos poluentes, nas características dos solos e nos riscos ecológicos. O teor dos poluentes, o conteúdo de poluentes no solo, pode mostrar intuitivamente o grau de poluição atual. A eficácia pode ser avaliada comparando o teor de poluentes antes e depois da remediação. Já as características do solo envolvem a análise das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo afetado pela contaminação. Essas características incluem textura, pH, capacidade de retenção de água, matéria orgânica, presença de micro-organismos, entre outros. Compreender as características do solo é essencial para selecionar a abordagem de remediação mais adequada e avaliar a eficácia das medidas adotadas. Já os riscos ecológicos e testes ecotoxicológicos, os riscos ecológicos, por exemplo, estão relacionados aos potenciais impactos adversos da contaminação do solo sobre os organismos e o ecossistema. Para avaliar esses riscos, são realizados testes ecotoxicológicos. Os testes ecotoxicológicos são experimentos projetados
para determinar os efeitos tóxicos de substâncias químicas presentes no solo ou em amostra de água ou sedimentos coletados de locais contaminados. Esses testes são conduzidos utilizando diferentes organismos, como plantas, invertebrados aquáticos, peixes e micro-organismos, para avaliar os efeitos nocivos e entender como a contaminação afeta a vida selvagem e os ecossistemas. Os testes ectoxicológicos podem medir diversos parâmetros, como a taxa de sobrevivência, crescimento, reprodução, biomarcadores bioquímicos e comportamentais dos organismos expostos a substâncias tóxicas. Essas informações permitem avaliar o potencial de risco ecológico, determinar concentrações seguras ou limites aceitáveis e orientar medidas de remediação. Estes testes são importantes ferramentas para avaliar o impacto ambiental da contaminação do solo, fornecer dados científicos sólidos para a tomada de decisões e auxiliar no desenvolvimento de estratégias de remediação e eficiência e sustentabilidade. Agora vou falar um pouco sobre a validade dos métodos de avaliação. A avaliação dos métodos do solo após a remediação é essencial para determinar a eficácia das medidas tomadas e garantir a segurança ambiental. Existem diferentes abordagens para avaliar o solo remediado, que podem incluir análises químicas, testes de toxicidade, amostragem e monitoramento contínuo. A principal finalidade da avaliação pós-remediação é verificar se os níveis de contaminantes no solo atingiram os critérios de qualidade e segurança estabelecidas pelas regulamentações ambientais. Os métodos de avaliação devem ser capazes de detectar e quantificar os contaminantes residuais de maneira precisa e confiável. Chegando a uma conclusão de todas essas formas estudadas pelo texto, pelo artigo, né? Cheguei a uma conclusão, chegamos por meio do texto, né, do artigo, que a biorremediação tem se mostrado eficaz, sustentável e versátil na remediação dos solos contaminados com metais pesados e pesticidas. O artigo resumiu as aplicações de biorremediação de solos contaminados, fatores abióticos e fatores bióticos que afetam a biorremediação do solo. Foram revisados. Os mecanismos de remediação microbiana e fitorremediação de solos contaminados por biorremediação foram expostos. Os métodos de avaliação da remediação dos solos foram resumidos. Enfim, a biorremediação é amiga do ambiente e tem grande potencial como método de remediação dos solos contaminados. Em suma, a biorremediação dos solos contaminados com metais pesados e pesticidas tem demonstrado resultados promissores, mas ainda há espaço para aprimoramentos e avanços futuros. A pesquisa contínua nessa área pode levar a soluções mais eficientes e sustentáveis para a recuperação de solos contaminados, contribuindo para a proteção do meio ambiente e da saúde humana. Esse foi o meu artigo, né, que eu estudei, tentei seguir na íntegra, e é isso.
Vou interromper aqui o compartilhamento. E é isso que é o meu trabalho da disciplina, né, de ciências. Deixa eu verificar aqui. Da disciplina Ecologia de Solos do Cerrado. Vou finalizar.